Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais uma análise detalhada do concurso 3.482 e vamos deixar dicas para o concurso 3.483 da Loto Fácil desta quarta-feira, dia 10 de setembro. Essas foram as 7, aliás, essas foram as 8 dezenas ímpares que veio nesse resultado. E falando dessas dezenas ímpares, saiba que não vale a pena você repetir combinações de 8 ímpares, de 10 dezenas ímpares, de 10 dezenas na moldura, de 7 dezenas pares, enfim. Você repetindo 8 dezenas ímpares que tenha saído recente, você simplesmente está jogando seu dinheiro fora. Por quê que eu vou te falar isso aqui? Porque muita gente não tem esse conhecimento, tá? E ali faz seus jogos aleatórios e apelando 100% para a sorte, e acredite, a sorte não é igual para todos. Se você se considera sortudo, você não precisa assistir esse vídeo. Basta continuar apostando da forma que você quer. E uma hora você vai ganhar. Agora, se você é como eu, que não se considera tão sortudo assim, aí, meu caro, não tem jeito. A gente tem que realmente desmiuçar, desmembrar essa Loto Fácil, tá? Por que a Loto Fácil em especial e as demais loterias não? Porque a Loto Fácil conta com 25 dezenas. É isso aqui que torna a Loto Fácil ilusória. Por achar que você escolhe 25 dezenas aqui para extrair 15 e não 6 de 60, né? Quando você pega uma Mega Sena da vida, parece que é algo totalmente impossível, né? Você achar 6 dezenas num universo de 60. Mas quando você pega 25 dezenas para extrair 15, a sensação de que aquilo é fácil ganhar é muito grande. Por isso que a Loto Fácil hoje é a loteria mais apostada da Caixa. Não é porque tenha 6 sorteios semanais, mas pelo volume de apostas, tá, pessoal? Tivemos quase 1 bilhão de arrecadação neste concurso da Independência desse ano, né? Quase 1 bilhão, tá? Com B de bola. Ou seja, muita gente aposta-se na Loto Fácil, tá? Por achar que ela é uma loteria muito fácil, e não é. E não é. A probabilidade de você acertar 15 dezenas dentro de 25 é a mesma probabilidade de acertar 10. E a Caixa, né, os matemáticos da Caixa sabiam disso. Acredite você. Mas o mesmo total de combinações de 10 dezenas, combinando 10 a 10, é a mesma coisa de 15 a 15. As variações de mais e de menos, elas vão se dar a partir de 11 dezenas até 14. Para poder igualar esse total de combinações. Parece um pouco uma fantasia, né? Parece mentira, como diz o velho ditado, né? Mas o número de combinações de 10 dezenas na Loto Fácil é o mesmo de 15. Mas por que a Caixa não colocou 10 e sim 15? Para tornar ilusório ali a Loto Fácil, tá? Vai ficar 10 dezenas de fora. Então, é muito fácil entender que aquilo vai acontecer, das falhas acontecerem frequente, mas não é, meu amigo. Mas não é. E a prova está aqui. Essas 8 dezenas, ela está saindo pela segunda vez na história da Loto Fácil. Primeira vez que isso aconteceu foi lá no concurso 8, no dia 17 de novembro de 2003. Há exatamente quase 22 anos atrás, né? Quase 22 anos atrás foi o que aconteceu de vir essa combinação de 8 ímpares no concurso 8 da Loto Fácil. Ou seja, nessa época existia apenas um sorteio por semana, né? A Loto Fácil começou dia 29 de setembro, mas quando foi dia 17 de novembro, olha só a distância. Estava no 8º sorteio ainda, para você ter ideia, tá? E hoje nós temos 6 sorteios semanais, né? Algo totalmente fora do comum. Mas enfim, eu queria que você entendesse o seguinte. Por que essas 8 dezenas elas vieram em uma combinação única lá no início, onde começou
e demorou tudo isso para sair. Se a gente for pesquisar em qualquer lugar, você vai ter esse número aqui. Pode fazer seu teste aí. Você que tem acesso a sites gratuitos, ou seja, de assinatura, você vai testar essas dezenas e você vai ver que elas saíram 29 vezes no modo avulso. Inclusive saiu atrás aqui, há concursos atrás, aqui há 27 concursos atrás. Mas não é disso que eu estou falando. O que é que muda essa leitura para essa daqui? É muito simples. O sistema inteligente, ele considera também as falhas. Quando você escolhe 8 dezenas para apostar, ele simplesmente está deixando 5 dezenas para trás. E aí tem que acontecer das falhas acontecerem simultaneamente. Ou seja, você vai acertar as dezenas do resultado, mais as 5 falhas. Às vezes as pessoas não entendem, mas é melhor falhar, é melhor fixar. Cara, sempre que você escolhe 10 dezenas, você deixou 10 dezenas. Sempre que você escolhe 15 dezenas, você deixou 10 dezenas de falha, correto? E ali precisa saber se entre aquelas 10, né, se for um jogo simples, há um grupo de 8 dezenas que falharam recente, ou até mesmo as 10, né? Imagine apostar numa combinação que já acertou 15, que já acertou 14. A sua chance simplesmente despenca. Se tratando de uma agulha no palheiro, são mais de 3 milhões e 200 mil combinações para você achar o jogo vencedor. Já pensou? E o que é que muda o estudo aqui? Simplesmente você vai começar a apostar com combinações exclusivas. Combinações exclusivas. A gente tem testado aqui incansavelmente que ainda existem muitas combinações de ímpares que ainda não saíram, né? Ou aposta naquelas mais atrasadas. Enfim, existe ali um conjunto de informações. Utilizar as tendências com, obviamente, as dezenas a serem sorteadas e as falhas, certo? Agora, falando daquelas dezenas puro primos, quantas dezenas veio nesse concurso? Veio 2. Veio apenas 2, que foi a 17 e 19. Eu tenho falado isso nos últimos 2 vídeos, talvez você não tenha prestado muito atenção, ou você é novo por aqui. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. Todos os dias, a partir das 7, 7h30 da manhã, eu estou aqui trazendo esse vídeo bem detalhado, falando sobre pares e ímpares, início e final, enfim. Se a gente for ver aqui nas dezenas puro primo, a gente vê que se equilibra muito bem 2 e 3. 2 e 3 aqui para mim está de bom tamanho. E se vir 4? Não, se vir 4 tá bom também. Você vai perder uma dezena, mas tem chance de 14 ainda. Mas se você equilibrar 2 e 3 aqui, está de bom tamanho, tá, pessoal? Não queira colocar no seu jogo todos esses 5 números primos, puro primos aqui, que você vai se frustrar. Vai faltar espaço para as demais e você vai fazer simplesmente uma bagunça no seu jogo. Você vai acertar as dezenas puro primos, mas e o espaço para as demais? Esse aqui é o problema, né? Porque você tem um limite ali de 15 números se você for fazer um jogo simples, que é o seu caso, talvez, né? As apostas múltiplas da Loto Fácil é muito caro. Uma aposta de 17 dezenas está custando quase R$500. Uma aposta de 18 dezenas, que é equivalente a 816 jogos, quase R$3.000 e por aí se vai. Então, a gente tem ali um montante muito grande. Então, se você faz jogos de 15 e você colocar esses 5 números primos achando que vai abafar, que vai arrebentar, você simplesmente vai colocar seu jogo a perder, tá? E aqui você tem a coluna de contagem, que inclusive está muito em verde aqui. Dificilmente a gente tem uma zebra aqui dentro. Para mim é o grupo mais equilibrado de 5 dezenas na Loto Fácil. São as dezenas puro primo, que elas ficam bem distribuídas mesmo, tá, pessoal? Se eu for colocar aqui para você ver, as dezenas puro primo são 07 e 11,
dezena 17, 19 e 23. E 23, ok. Olha só como que fica as dezenas puro primo aqui na Lotofácil. Por que puro primo, J. Silva? Porque são apenas primos. São apenas primos. Essas dezenas, elas não são múltiplos de 3, elas não são Fibonacci. É apenas primos. E aí eu classifiquei de puro primos, tá? 0, 7, 11, 17, 19 e 23. Já tivemos algum concurso onde veio... Deixa eu só dar uma ajustada aqui nos números. Ainda está em fase de desenvolvimento essa planilha. Então preciso testar como é que fica aqui certos números, né? Tem alguns números que ocupam mais espaço, tem alguns números que ocupam menos espaço, enfim. Mas vamos lá. Até o momento, está mostrando aqui que tivemos 7 ocorrências desses primos, ou seja, tivemos apenas 7 vezes na Lotofácil sorteando esses 5 números primos. Ou seja, ficaram de fora os demais, que foram 02, 03 e 5 e 13. Tá? Essas vezes que você viu aqui foram as vezes que ficaram de fora 02, 3, 5 e 13, vindo apenas os puro primos. E qual foi a última vez que aconteceu? Concurso 2745, lá em 2023. Mas antes disso tinha saído em 2022. Ou seja, para mim não é relevante, tá? Não é relevante. Agora, o que é que muda nessa contagem aqui para essa? Se aqui está dizendo que veio 7 vezes nos primos, tá? Aqui estão os primos e aqui os puro primos. Mas por que é que muda essa contagem para essa? Aqui veio 7 vezes e aqui veio 202 vezes. E aqui você vai ver o diferencial. Aqui está mostrando que como número primos geral, no resultado, veio 7 vezes. E aqui está mostrando como variações desses 5 números primos veio 202 vezes. Vale a pena você colocar os 5 números primos no seu jogo? Depende. Se tivermos ali uma tendência muito forte de vir sobrecarregado de ímpares, aí vale a pena você colocar os 5 números primos, puro primos, e colocar algumas variações para esses que sobraram, né? Que é a dezena 02. Se você colocar 02 ou a 03, você já fez uma variação boa. É o caso aqui que está mostrando, tá? Inclusive, a linha de atraso aqui não é tão longa assim, que é esses números em vermelho, que são a linha de atraso de quando vem esses puro primos. E aqui a gente já viu que está 35 concursos atrasado. Então, a qualquer momento, esses 5 números puro primos aqui, eles podem vir juntos, tá? Eles podem vir juntos sim, beleza? Da mesma forma, as dezenas puro par. Vamos para as pares aqui para a gente entender. Vamos ver as pares que saíram nesse concurso. Como o nosso vídeo não tem corte, pessoal, aqui é tudo improvisado. Não tem por que enfeitar, né? O importante aqui é as informações que você precisa saber. Essas foram as 7 pares que saíram nesse concurso. Por incrível que pareça, pessoal, existe apenas 792 combinações de 7 pares dentro das 12. 792 combinações. Teoricamente já deveria ter saído todas. Segundo aqui a contagem, já aconteceram de vir 1.077 concursos, né, com 7 pares e 8 ímpares.
Mas por que é que ainda não saíram? Por que é que ainda não saíram essas 7 pares? Mas na verdade saiu, tá, pessoal? Na verdade saiu. O que é que mudou aqui? Muito simples. O raciocínio é o seguinte: você tem 792 combinações, obviamente, todas as combinações já saíram, só que já saíram dentro de outras. Talvez complicou, né? Mas vamos lá. As combinações exclusivas, ou do modo que você quer imaginar, que quando você escolhe 7 pares na Loto Fácil, você deixou 5 dezenas de fora. Sempre. Eu vou colocar 7 pares e 8 ímpares, que é aquilo que mais sai. Você está corretíssimo, você está correto. Agora, você precisa saber se as 5 dezenas que ficaram para trás, elas já saíram ou já falharam exatamente naquele momento que você escolheu as 7 pares. Ou seja, elas falharam juntas com a saída daqueles 7 números. E aí você já perdeu. É simples assim. Quando isso acontecer, você já perdeu. Você escolheu 7 pares, mas ali aquelas 5 que você deixou de fora, elas falharam exatamente quando saiu aqueles 7 números, simplesmente você já perdeu. É essa a lógica, tá? E por incrível que pareça, essa combinação aqui, única, com as falhas, saiu apenas uma vez. Por isso que eu digo, ainda existe combinações que teoricamente deveria ter saído todas, mas não saíram. Não saíram. Ainda existem muitas combinações de 7 pares que ainda não saiu. Teoricamente, a gente acha que saiu, né? Quando a gente vê na contagem, enfim. Mas quando eu falo de combinações, é a combinação seca. Comparando as dezenas que saíram com as dezenas de falhas, né? Que nesse caso aqui foram as dezenas 06, 8, 12, 16, 18. Essas foram as 5 dezenas de falha nesse concurso, que inclusive eu vou ver aqui quando foi que tinha falhado, né? Ou quando que falhou essas 5 dezenas pares aqui. Só para a gente ter uma ideia básica. As dezenas pares que ficaram de fora foram dezena 06, 08, 12, 16 e 18. Por incrível que pareça, essas 5 dezenas que saíram, que inclusive com um peso muito grande aqui nos múltiplos de 3, por isso que elas não falham com frequência. Só aqui ficou de fora 4 múltiplos de 3. 4 não, 5, né? Na verdade, foi 4 mesmo, tá? Eu que estou viajando. 4 não, meu Deus do céu. Vamos reiniciar. Dezena 06, 12 e 18. 3 múltiplos de 3, tá, pessoal? 3 múltiplos de 3. Vamos lá. Nesses 3 múltiplos de 3 aqui, com essas demais dezenas que falharam, né? Que foi a 12, que foi a 08 e 16, aconteceram apenas 18 vezes na Loto Fácil. 18 vezes. Inclusive, elas falharam no concurso 3.481. Logo depois da Loto Fácil da Independência. Mas a linha de atraso delas aqui não está menor do que 200 concursos na média. Ou seja, antes de você deixar um grupo de dezenas de fora, observe se ele tenha falhado recente. Senão, você simplesmente já danificou seu jogo, tá, pessoal? As dezenas por upar, nesse caso aqui, vieram a dezena 04, 14, na verdade 04, 10, 14, 20 e 22. Olha só que interessante. Costuma vir tantos por upar nos concursos da Loto Fácil? Não tantos. 5 dezenas já é um pouco fora da curva. As dezenas por upar são essas aqui que você está vendo. São as dezenas 04, 10, 14, 16, 20 e 22. Então,
Aqui no concurso passado tinha vindo 4 e agora veio 5. Às vezes eu prefiro escolher 4, entre 3 e 4 ali, mas 5 é a exceção. Você só não pode escolher as 6, né? Porque se você escolher as 6 é um pouquinho mais complicado de sair. Demora um pouco para sair essas 6 dezenas. Mas 6 dezenas por par são essas aqui, pessoal. 0, 4, 10, 14, 16, 20 e 22. Olha, teoricamente, essas dezenas aqui, elas saíram 91 vezes. Mas você tem que entender o seguinte. Por que ela saiu 91 vezes? Mas aqui está mostrando em um resultado que ela saiu... Olha só, ficou grande de novo aqui o número. Tem alguns números que ocupam mais espaço. Vamos lá, pessoal. O que é que a gente imagina aqui? Na Lotofácil já tivemos várias ocorrências de saíram 6 pares e 9 ímpares, tá? Então aqui você tem nos alertas, isso já aconteceu 717 vezes de saírem 6 pares na Lotofácil. Mas dentro dessas 717 ocorrências aqui, tivemos apenas 2 únicas vezes que veio essas 6 dezenas por par como pare geral. Ou seja, só essas pares aqui. Tivemos apenas 2 ocorrências. Então você já sabe. Se você vai escolher 9 ímpares e 6 pares, verifique se você não está deixando as dezenas por par como as pares principais. É bem simples de entender isso, tá? Isso aconteceu apenas 2 vezes e, acredite, a última vez que aconteceu foi lá no dia 11 de setembro de 2023. Vai estar completando amanhã 2 anos exatos, dia 11 de setembro, que saiu essa combinação de 6 pares e aí veio as 9 ímpares, né? Então, existe um equilíbrio muito grande entre as dezenas por par e as dezenas pares, consideradas as pares comum, que são essas 6 dezenas que ficaram de fora aqui. Qual a diferença das duas aqui em questão de saídas? Olha só. Olha o avanço aqui. As dezenas por par saíram como dezenas mesmo. Saiu 91 vezes e aqui já pulou para 102 vezes. Será mais importante essas dezenas do que as por par? Não. Não é que seja tão importante, né? Mas é o seguinte. Entre aquelas 717 vezes que a gente viu aqui, tivemos apenas uma única vez que foi sorteada essas 6 dezenas pares aqui, que inclusive foi lá no concurso 1790, em 2019. Estamos a 1692 concursos atrasados. Verifique nos seus jogos, se você, quando for fazer fechamentos, se as 6 pares que você está deixando para 9 ímpares estão sendo ou as dezenas por par ou essas dezenas aqui. Ah, J. Silva, por que tanta confusão nos números? Não é confusão. Eu peguei as dezenas ímpares, dividi em 2 grupos, peguei as dezenas pares, dividi em 2 grupos, para que a gente possa entender ali quais as probabilidades de saída desses grupos. E aqui a gente chegou a uma conclusão de que não vale a pena a gente não fazer a filtragem, tá?
Imagine só, você vai escolher 9 ímpares. Seria muito fácil se enganar e perder dinheiro com essa combinação. Supomos que você vai escolher dezena 01, 3, 5, 9, dezena 15, 17, 21 e 19, dezena 25. Olha só como é fácil se camuflar as dezenas que eu acabei de citar, as dezenas pares aqui. Teoricamente, ficou um resultado aqui bem equilibrado, né? Como você está vendo aqui. Olha só. Então, facilmente a gente iria apostar um jogo como esse e simplesmente a gente teria certeza de que não iria acertar os 15 pontos. Tá, mas é impossível? Não, não é impossível. Mas se isso aconteceu apenas uma vez, aconteceu apenas uma única vez, então não vale a pena. Não vale a pena. Se você é daqueles que gosta de fazer aquilo que mais sai, então isso aqui não vale a pena. Tá, pessoal? Você só aposta 8 ímpares e 7 pares porque saiu muito e é aquilo que mais sai. Então, colocar essas 6 dezenas pares aqui é perca de tempo. Equilibre muito bem esses dois grupos e está tudo ok. Simples. Qual o início que está forte para vir no próximo concurso? Olha, eu estou acreditando no início 02. E aqui a gente vai fazer aquela variação de 2, 4, 5, ou 0, 2 e 3 e 4. 0, 2, 3, 4 está atrasado, né? 0, 2, 3, 4 está atrasado. Então aqui nós temos uma possível falha da 01, nós temos uma possível falha da 03, uma possível falha da 04, da 05. Então se a gente for excluir quem está forte para falhar aqui, a gente simplesmente vai deixar vazia a primeira linha, tá? Pois nenhuma dezena aqui está forte. Mas a gente vai trabalhar com aquele arroz e feijão ali, né? Aquele básico que é 2, 3, 4, 2, 3, 5. A gente vai fazer essas variações, tá? Nos fechamentos você consegue equilibrar muito bem isso. E aqui no final, eu acredito na 21, acredito na 23, na 24. Então ficaria 21, 23 e 24 aqui sendo as melhores combinações de final. O nosso final base aqui, tá bom? A 22 está no mesmo patamar que a 23. A 23 que falhou com 3 concursos. A 21 ela falhou com 2. Então as dezenas aqui do final elas estão desenhando aqui um possível padrão. Ok? Boa sorte a todos, um grande abraço e vejo no próximo vídeo.